Olá, estamos de novo aqui com a nossa espiritualidade Faz Sentido de hoje. Hoje eu já vou avisar, vai ser um pouquinho extensa, mas vai ser assim, eu prometo que vai ser agradável de ouvir pelas descobertas que eu fiz ao pesquisar o assunto. E porque eu sempre vou perguntar para vocês, faz sentido? O título de hoje é O Alicerce Sólido. O Alicerce Sólido. E teve como base o livro aquele, o devocional Pão Diário. Vamos iniciar então. Para quem não entende nada de engenharia como eu, e quando eu leio a palavra alicerce, o que é que me veio na mente? No primeiro momento, alguma coisa relacionada à construção, claro. E eu pesquisei no dicionário da internet e aparece a seguinte definição de tantas aí que eu pesquisei. Então eu tenho até anotado aqui. O alicerce é aquilo que fundamenta, é aquilo que sustenta, que dá base, que dá apoio, né? E daí que existe uma casa que foi construída em uma área rural, lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Lá nesse lugar, existe uma casa feita pelo arquiteto Frank Lloyd Wright. Esse que vocês estão vendo aí. Esse é o arquiteto, Frank Lloyd Wright. Essa casa foi feita no ano de 1935. E ela ficou conhecida por um nome, a Casa da Cascata. A Casa da Cascata. Essa casa, ela foi construída em cima de uma pequena queda d'água, tipo uma cachoeira que já tinha naquele lugar. Em 1935, há mais ou menos uns 87 anos. E aí, saindo do livro, do devocional do Pão Diário, eu fui pesquisar sobre essa casa. E eu descobri que para construir essa casa, eles aproveitaram um barranco de pedra ou de rocha para que a casa ficasse em cima, bem firme, bem segura, porque ela foi construída por cima da cascata. Essa casa, ela chamou a atenção muito das pessoas. As pessoas ficaram curiosas e todo mundo queria visitar, todo mundo queria ver a Casa da Cascata, feita em 1935. Em 1964, essa casa ela foi aberta para que as pessoas pudessem então entrar e conhecer. E ficou sendo um tipo de museu da arquitetura, né? Nesses 87 anos, mais de 6 milhões de pessoas conheceram a tal casa. E por ano, mais ou menos 120 mil pessoas visitam a Casa da Cascata. Claro que isso são dados antes da pandemia, né? Claro que agora a quantidade de pessoas que visitam a casa é menor, porque nós estamos num período aí de pandemia, né? E tal. Bom, tá. E daí? O que esta casa tem a ver com a nossa reflexão bíblica? Aí é que nós vamos chegar. O versículo bíblico para combinar com a história da Casa da Cascata, lá nos Estados Unidos, e possa fazer sentido, está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27. O que fala? Fala sobre a parábola da casa edificada na rocha. E cita as palavras de Jesus aos seus discípulos, no Sermão da Montanha. O que Jesus disse? Jesus disse que seus ensinamentos seriam o alicerce da vida deles. Se eles ouvissem suas palavras e praticassem, eles iam conseguir resistir a qualquer tempestade, ou seja, a tentação.
Os que ouvissem e não obedecessem, por sua vez, eram como uma casa construída na areia. Uma parte do texto bíblico nos diz assim, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, menciona: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Uma pergunta: a nossa casa espiritual, a nossa casa da fé, sempre foi bem alicerçada? A minha toda não. Algumas partes sim. É difícil a gente olhar para a nossa casa e não perceber alguma rachadura, alguma coisinha lascada, algum mofo na parede, alguma umidade, alguma manutenção no forro, enfim, alguma coisa que precisa ser retocada, precisa ser feita. Sempre tem. E aí, como é que eu faço para melhorar o meu alicerce, esse alicerce espiritual, que já foi construído em cima dos meus erros? Sendo que a minha casa, a casa dos meus valores espirituais, já está construída e tem os mofos dos nossos pecados ali dentro da parede, dos nossos erros corroendo a estrutura. Como faço agora que está tudo construído? Não tem mais solução? Pergunta: não dá para demolir e construir de novo? Então, como é que fica? Né? Pesquisando a Bíblia me fez entender que para edificar a casa sobre a rocha, isso é necessário. E quem não edificou? Fica assim? Qual é a solução? Bom, quando num determinado momento da nossa vida se dispomos a ouvir e aceitamos as palavras de Jesus, nós edificamos a nossa vida sobre o alicerce da rocha eterna. O que significa isso? A minha vida, a tua vida, ela pode ficar como a casa da cascata, linda, construída para permanecer sobre a rocha da conversão, a rocha da salvação, da paz interior. Jesus, o grande construtor, ensinou seus discípulos e nos ensina sempre e agora como não só construir, mas como reformar esta casa e tornar uma fundação sólida. Trazendo para os dias de hoje, como é tirar essa casa da areia e reconstruir sobre a rocha? Como é que é isso? Seria uma reforma? Ainda há tempo para reformar? O tempo está terminando, pelo que a gente está vendo aí, pelo que está acontecendo na humanidade. Mas Deus me diz que sim. Basta aceitar o orçamento divino e contratar o arquiteto e o engenheiro certo, Jesus Cristo. E como é feita essa reforma hoje, na nossa vida, daqui para frente, diante de tantas decisões alicerçadas, erradas, porque nós estamos passando? Primeiro nós vamos fazer uma análise da nossa vida. Eu acho que foi mais ou menos assim que aconteceu com a gente. Vamos ver se não foi. Na base de tudo aquilo que nós fizemos no passado, e o passado inclusive está o dia de ontem na nossa vida, estão nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, que não aceitamos que ninguém nos mude, tipo aquela música. Lembra aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim. Lembram dessa música? Dizem que isso é a síndrome da Gabriela. São aqueles momentos em que nós não ouvimos os outros, não ouvimos as pessoas mais experientes, não ouvimos os nossos professores, nossos pais, e nos recusamos a mudar,
por acreditar que as coisas deveriam ser feitas do meu jeito. Aquele momento meio radical que nós temos na nossa vida, né? Que cada um tem ao decidir as coisas. E aí vem os resultados, né? Mas o que significa isso? Pode ser uma imaturidade ou uma falta de adaptação para as mudanças, né? As pessoas ficam na sua zona de conforto, não é? Ficamos sempre com as nossas vontades perante os outros, nossas decisões, eu decido e deu. Tipo aquela menina do vídeo. Deu pro nós! É isso aí. Deu. Ninguém vai me mudar. Nós temos um momento na nossa vida que nós somos assim, um pouco intransigentes, né? Quero fazer do meu jeito, né? E eu como faço para mudar essas decisões lá de trás? Como é que eu faço agora? É em cima destas decisões que nós precisamos mudar agora os alicerces. Trocar os alicerces antigos e colocar os novos, pois as decisões já foram tomadas. As casas já estão construídas. O que precisa mudar são os alicerces. A nossa vida fundamentada sobre alguma coisa forte que vai agora nos proteger. Tipo, meu ego? Não. Na fé, no perdão, na oração, não só por nós, mas por todos. Como é que acontece isso hoje? A fé e a confiança em Deus pode refazer toda a arquitetura da casa da nossa vida. Uma parte da casa, um lance da nossa casa é a nossa igreja doméstica. No outro lance da casa estão as pessoas, os familiares, os parentes que às vezes magoamos. Tem um cantinho da casa que é o cantinho das fofocas e por aí vai. A solidez da casa, da nossa vida espiritual aqui na Terra, é consequência da solidez do alicerce nas coisas de Deus em nós e nos outros. Com o tempo, as coisas de Deus em nós vai reformando nossa vida se nós permitirmos que o arquiteto seja Jesus. A nossa maturidade que vamos conquistando com o tempo é uma forma de reconstrução desse alicerce, porque nós aprendemos com os nossos erros. Quando nós alicerçamos nossa fé na palavra e em Jesus, que é a rocha, nós encontramos uma certa firmeza para superar as tempestades da vida. As dificuldades elas podem parecer grandes, mas a casa não vai cair mais. O mofo não vai mais aparecer. A tinta vai ficar fresquinha, vai ficar bonita, sempre brilhosa a pintura da nossa casa, porque Jesus está ali. Como é que isso pode acontecer? Quando humildemente pedimos para Jesus segurar a nossa casa. E as pessoas podem perguntar, Walter, tu pode me mostrar algumas dessas casas? Claro, posso mostrar, não, eu posso dizer. Não é? Que casas são essas? A minha casa emocional, a minha casa física, a minha casa espiritual, a minha casa familiar, a minha casa financeira, a casa da minha saúde, a casa matrimonial, a casa das nossas preocupações, a casa dos nossos problemas que achamos que não vai ter solução, mas tem, a casa dos nossos relacionamentos, a casa da nossa esperança, a casa das nossas alegrias, das nossas vitórias, a casa da nossa paz, da harmonia, da tranquilidade, a casa do perdão, a casa da reconciliação, a casa do meu arrependimento, a casa do meu crescimento humano e espiritual, que é quando a gente fica mais velho e vai adquirindo a maturidade, que é um alicerce novo a cada momento da nossa vida, a casa do amor e por aí vai. Você pode completar isso, né? A casa da nossa comunidade de fé. Se construímos a nossa casa sobre areia, sem base cristã, a qualquer momento ela pode desmoronar. E que areias são essas? A areia da vingança, a areia do remorso, a areia da inveja, a areia da ganância, a areia da indiferença, do individualismo. Só trabalho, só realizações, só amizade, só penso em mim,
só no patrimônio, só nas coisas materiais, só voltado para o êxito pessoal, sem envolver os outros, só pensar assim em mim, com sentimentos de superioridade, de poder, de domínio perante as outras pessoas. Eu sou o bom, eu sou o melhor. Será que podemos mudar a casa da areia para uma casa sólida? Na Bíblia nos diz que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se você acha que pode reformar essas casas da tua vida, eu te convido a tomar uma decisão hoje. Levanta a tua vida, né? Ergue um novo alicerce de Deus em você, pegue o tijolo da fé e o cimento da vontade. Tanto no início quanto na parte final da parábola, Jesus explica o que representavam os dois personagens. O prudente representava todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, em Mateus 7, 24. O insensato é aquele que ouve a palavra de Deus e não põe em prática. Isso está em Mateus 7, 26. Um ponto curioso é que tanto a casa do prudente quanto a casa do insensato passam por tribulações. Não é pelo fato do homem, com o prudente, obedecer o Senhor, que ele não vai passar por momentos difíceis. Jesus nos disse em João 16:33, João 16:33, que passaríamos por momentos complicados na vida. Mas porque o prudente colocou em prática a palavra de Deus, sua casa resistiu às tribulações. Jesus explicou de uma forma bem clara que todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir às tribulações e os desafios da vida. Momentos difíceis não podemos evitar. Mas aquele que construiu a sua casa na rocha, que é Cristo, com certeza vai permanecer de pé, porque a sua estrutura está bem fundamentada. Vamos encerrar com uma oração. Eu quero orar contigo. Ore comigo agora. Curve a sua face e escute comigo essa oração. Senhor, eu te peço que tu seja a partir de agora um novo alicerce na vida de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Senhor, que venha a ser a partir de agora o alicerce da minha família, de todas as pessoas que mantêm relacionamento comigo. Te convido, Jesus, venha a ser o nosso alicerce. Jesus, segura as nossas casas, a casa da minha família. Jesus, segura a minha casa emocional, segura a minha casa da fé, segura a minha casa do desânimo, do medo. Vem, Jesus, me dá o apoio, me fortalece com a tua misericórdia. Pensa agora, pensa no nome daquela pessoa que você deseja que Jesus venha se tornar o alicerce. Pense agora no nome daquela pessoa que você deseja que Jesus venha se tornar o alicerce. E pense que nome você dá para esse alicerce que está faltando para esta pessoa ou para você mesmo. Pode ser um comportamento que essa pessoa tem e através desse comportamento você fica um pouco prejudicado. Algo que essa pessoa precisa superar ou que você precise. Dá o nome desse alicerce para Jesus, que precisa ser reconstruído. Um vício, uma situação, um desemprego, um nervosismo, um medo, uma tristeza, uma desmotivação, uma arrogância, um desânimo, uma falta de fé, uma falta de coragem, uma ausência de segurança emocional, de proteção, uma falta de atenção, de saúde, enfim. Alicerça, Senhor, nossa fé. Eu te peço, Senhor. Amém. Faz sentido? Deus te abençoe.